Sorry. Thank you. Bora lá. Agora eu creio que voltou o som, né? Então, bora lá. Então, começando de novo. Matthew 9:18. Matthew 9:18, que vamos ter o de hoje, beleza? Mateus 9:18, que diz assim: While he was saying this, a synagogue leader came and knelt before him and said, My daughter has just died, but come, put your hand on her, and she will live. Matthew 9, verse 18. Versão de hoje, NIV, nova, New International Version. Versão internacional, ok? Então, como eu estava dizendo aqui, nós vamos estar fazendo uma aula em cima disso daqui. Então, eu vou quebrar isso aqui um pouquinho para vocês, para a gente ver um pedaço a passo e a gente está aprendendo um pouquinho mais. Então, bora lá. Quem já está assistindo pelo YouTube, já vai deixando um like aqui para ajudar o YouTube a avisar os demais seguidores que eu já estou ao vivo. Bora lá. Vamos começar aqui com o... Opa, sorry. Bora começar pela ordem. Vamos ser mais fácil hoje. Vamos começar pela ordem. Vamos começar com while, tá? E aí, em seguida, eu vou falar aqui sobre esse trecho, que eu já vou dar aqui, ó, um destaque. Então, no while, o que que a gente tem aqui com o while? While é a nosso equivalente ao enquanto, tá? Então, enquanto ele... E aqui a gente tem um trecho que está no continuous. Ou que a gente chama de progressive também. Ambos é aceitável, tá? E que estrutura é essa daqui no inglês, tá? O continuous ou o progressive consiste para dizer as seguintes situações. Por exemplo, alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, eu estou dando aula. Ok? Eu estou dando aula. Eu estou ensinando. Você está assistindo uma live. Você está assistindo uma aula. Então, essa estrutura é para essas situações. Então, no caso aqui, ela está no passado. Então, se está no passado, está dizendo que ele estava dizendo, ele estava fazendo, você estava realizando alguma coisa. E aí, essa estrutura nós temos na seguinte ideia. A pessoa, em seguida da pessoa vem o to be, no caso aqui, passado, tá? E depois o verbo principal com ing, tá? Então, essa mesma estrutura acontece no português também. Então, por exemplo, eu estava tomando café. Então, antes dessa live, eu estava tomando café. Então, eu, pessoa. Estava é o ser ou estar, no caso, to be no inglês. Estava tomando café, então tomando, tomar, e aí eu tenho o endo, indo, ando, que a gente conhece aí do gerúndio no português. E esse endo, indo, ando para o inglês é o nosso ing aqui. Então, na dúvida, o inglês nos ajuda nesse momento aqui. O que eu tava... sim. Então, he was saying. Então, say é dizer, tá? E aqui, no caso, nós temos ele estava dizendo. Dizendo isto, tá? Mas eu não vou destacar esse pedaço. Dizendo isto. Deixa eu mudar a cor para dar um destaque melhor. Outra coisa aqui é... Aqui, ops. Nós temos o to be aqui como was. Aqui é o nosso to be. Opa. No passado.
Só que aqui, no passado, a gente tem duas variações, tá? Então, to be no passado são duas variações. Que variações é essa? Eu vou até colocar em outro lugar aqui para poder facilitar para vocês. Calma aí. Ó, vou jogar aqui pro cantinho de cima. Se não estiver enxergando, me avisa, tá? Aqui, ó. Então, opa, não quer escrever. Foi. Então, to be no passado. Tem duas. Was ou were. Então, no presente, a gente tem três variações. Am, is e are. Am, is e are, que são já conhecidos pela maioria. No passado, was e were apenas. Então, só vai cair para dois. Como é que vai funcionar essa aqui? Was singular e were no plural, tá? Então, estava, era, estavam, eles estavam em tal lugar, eu estava em tal lugar, você estava, ele era tal situação, tal, sei lá, ele era um professor no ano X e Y, etc. Você era uma pessoa assim, 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 e por aí vai. Combinado? Então, qualquer dúvida, já vai deixando para mim aqui nos comentários, que eu tô de olho também. E vamos continuar. Então, while he was saying this, a synagogue leader. Bem parecido com o nosso português, a questão aqui, já faz lembrar já. Então, synagogue é sinagoga e leader, líder. Eu creio que aqui eu não preciso estar reforçando, porque é um pouquinho mais fácil de identificar o que seja, já vai pela intuição. Então, é um líder da sinagoga, e aí eu vou focar, claro, nesse trecho de cá. Deixa eu dar destaque aqui. Vou botar o rosa aqui. Ok. Então, um líder da sinagoga came and knelt. Deixa eu... Aqui. Vamos botar aqui, ó. Came e knelt. Came é o passado of come. Passado do come. Tá? Então, ah, eu venho, ele vem, vocês vieram. Então, vir, tá? No passado. Então, o líder da sinagoga veio e aqui nós temos também passado. Só que aqui é o do kneel. Kneel. Passado kneel. Kneel é o ato de se ajoelhar, estar sobre os joelhos. Então, veio e se ajoelhou para o passado. Beleza? Vamos lá. Olhando toda essa estrutura aqui, deixa eu botar em amarelo. Isso aqui, ó, até aqui, tá? Seria até ali a vírgula, mas eu vou botar só até aqui porque ainda é a mesma ideia, tá? Então, considere que eu vim como se eu tivesse vindo até a vírgula. Aqui nós temos duas junções, ok? A gente tem duas junções de duas frases. O que está acontecendo aqui no inglês? Eu juntei essas duas frases, duas situações, através do while, ok? Cadê? Aqui, ó. Então, o while aqui foi utilizado para estar unindo as frases. E vamos lá.
No primeiro trecho, nós temos o continuous. Estava acontecendo isto enquanto tal coisa aconteceu. Tal coisa aconteceu enquanto a outra estava acontecendo. Então, nesse primeiro trecho, temos contínuos. No segundo texto, no segundo trecho, segunda frase, nós já temos uma situação que é o que a gente chama de simples. Está no passado simples, ou seja, eu fui direto para o verbo. Deixa eu até mostrar aqui para vocês onde está acontecendo isso. Cadê? Vou botar em azul. Então, a pessoa aqui, nessa frase, é um líder na sinagoga. E aí, eu fui direto, ó, vou botar em azulzinho todas as pessoas aqui para facilitar. Tarará. Aqui. Tá, destaquei todas as pessoas em um azul mais claro, que aí facilita vocês visualizarem o que eu tô falando aqui. Então, no primeiro texto, nós temos a pessoa, um to be e o verbo principal com ing. Isso nos diz que a frase está no continuous. O continuous eu uso para dizer que algo está acontecendo ou estava acontecendo, de exemplo. Na segunda parte, um homem da sinagoga, uma pessoa, um líder da sinagoga, came and out. Eu fui direto para os verbos. Esses verbos estão no passado. Significa, então, que a minha segunda parte aqui, eu tenho uma frase no simple past. Em que momento eu utilizo o simple past? Eu vou utilizar o simple past para dizer, para relatar fatos. Eu vou relatar fatos, eu vou relatar alguma coisa que seja verdade para mim, algo que faz parte da minha rotina, ou fez parte da minha rotina, que aqui no caso a gente está falando de situações do passado, e por aí vai. Então, para facilitar vocês, quem quiser até copiar a tela depois, vou escrever ali em cima. Deixa eu botar em preto. Ó. Então, o simple past, ele é utilizado para relatar, não relatar não, vamos para falar de fatos, situações que aconteceram, situações que falar de fatos, situações que aconteceram, coisa que são verdades, fatos, verdades, rotina e etc. Tá? Então, um exemplo aqui, bem simples, que seja dentro dessa estrutura, é situações como, por exemplo, ontem eu estava em casa. Fim de semana, eu fui à praia. No carnaval, muitas pessoas foram para a festa. Eu tô indo direto pro verbo, eu tô indo direto para a situação real. E aí, por aí vai, tá? N motivos que vocês podem fazer aqui. E a estrutura disso daqui é bem simples. É a pessoa e o verb, no passado. Peguei o verbo que eu quero usar, joguei para o passado, depois eu só uso um complemento. Para completar a minha frase. Um exemplo aqui dentro da Bíblia, tá? Deixa eu botar um exemplo dentro da Bíblia que seja bem simples. Então, Jesus cried. Jesus chorou. Nesse caso aqui, eu não precisei de complemento. Eu peguei o cry e joguei direto para o passado. Então, no presente é o cry, passado cried. Ele chorou. Fui direto. Beleza? Eu sei que eu estou fazendo um pouquinho acelerado, mas qualquer coisa me pergunta, qualquer coisa, vai pausando o vídeo, anotando, porque essa fato de vocês anotarem
colocarem exemplos e pensar em outras situações similares ajuda muito. Então, presta atenção aqui nesse parênteses que eu vou estar fazendo aqui hoje. A partir do momento onde você está estudando alguma coisa, seja o que for, eu sei que eu tenho, por exemplo, ah, eu tenho uma inclinação a acelerar um pouquinho o processo, principalmente quando está em live assim, e eu não tenho muita interação de vocês. Então, o que que acontece? Em momentos, principalmente em momentos como esse, e vocês estiverem estudando, pausa, anota. Fiquei com dúvida, anota a dúvida. Anota outros exemplos. Poxa, eu entendi isso daqui. Vai deixar passar sem anotar? Não, você vai entender, vai anotar, inclusive, o que você já entendeu. Então, poxa, entendi. Pausei. Coloca mais exemplos. Coloca outras situações. Poxa, será que eu posso usar isso daqui também nessa situação? Como é que será que aconteceria se fosse assim, assim, assado? Como será que seria a palavra, sei lá, o passado de uma outra palavra que eu quero usar aqui? Sei lá, bem, de forma bem livre, tá? Então, exemplos do que vocês entenderam e anotem exemplos do que vocês não entenderam também, para poder estar perguntando, para poder tirar dúvida mais para frente. Beleza? Então, só nesse primeiro trecho do versículo, nós já vimos estrutura no passado e no continuous, tá? Bora continuar. Bora lá. Continuando. Aqui, before, deixa eu jogar para cá. Gente, a letra tá tudo ok, tá o tamanho bom para vocês me avisam, tá? Se não tiver. Before é o que a gente chama de preposition, que quer dizer antes. Ok? Então, enquanto ele estava dizendo isto, um homem da sinagoga, um líder da sinagoga, veio, ajoelhou antes, ou aqui no caso, vai ser diante, tá? Antes, him é ele. Ele, vou botar de forma mais simples aqui, ó, após um verbo. Então, ele recebe a ação. Esse him aqui é diferente do he. He faz a ação. O he vem antes dos verbos. Him, eles recebem a ação, vem após o verbo, após o verbo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fui com ele. Esse ele do final da frase é o him, tá? Você pode me dar dar isto para mim? Aí eu tenho pro I, né? Para mim. Não seria for I. Seria for me. Ou no caso da frase, to me. Me. Não é a mesma sequência que a gente utilizaria para criar frases no início das frases. Então, atenção aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou botar isso daqui lá no outro slide, que eu deixei um espaço em branco para poder formalizar isso aqui melhor, ficar mais fácil, tá? Então, eu vou abrir, vou destrinchar essa questão aqui do him no outro slide. Deixa eu colocar uma observação aqui, tá? Isso daqui vai para o outro slide, que eu explico melhor. Bora continuar. My daughter, e aí começou aqui entre parênteses, entre aspas, perdão, o que ele disse para Jesus. Esqueci de falar aqui do said. Said é o passado do say. Said. Past of say. O mesmo say que tá ali em cima de dizer, tá?
Então, se ajoelhou diante dele, que é a adaptação para o nosso português, não vai ser antes, vai ser diante ou perante dele e disse. Bota aqui, ó, antes diante. E disse: My daughter has just died. My daughter has just died. But come and put your hand on her, and she will live. Has just died. Essa estrutura aqui é uma estrutura um tanto quanto diferente. Eu vou colocar ela aqui no verde embaixo. Essa estrutura, ela vai... Ok. Ela é um terror para muitos brasileiros, porque ela é uma estrutura que não é muito utilizada no nosso português. Então, o que acontece normalmente com os alunos? Quando vão tentar fazer uma comparação com o português, igual eu fiz nas outras partes ali de cima, a gente tende a não entender tão bem, tá? Porque aqui é o que a gente chama de, no caso aqui, é o present perfect. E o que acontece com o present perfect? O present perfect, ele é utilizado em muitas situações, como, por exemplo, onde o passado ainda tem influência no presente. Então, exemplo, algo acabou de acontecer, que é o caso dessa frase aqui. My daughter has just died. Ela acabou de morrer. Acabou de morrer. Ou então, para dizer, tipo, eu já fiz tal coisa. Eu já tenho feito isto regularmente. Então, é essa estrutura que vão ser utilizadas nesses tipos de contexto. Eu tenho tido dor de cabeça de manhã. Eu tenho tomado café todos os dias por tal horário, por X tempo. Né, dentro dessa ideia, é dentro dessa estrutura, tá? Se eu fosse traduzir aqui ao pé da letra, seria o ter, exemplo aqui, ó, feito, e botar aqui complemento. Opsi. Complemento. Tá, eu tenho feito, eu tenho realizado, eu tenho ficado em casa. Ó, eu tenho ficado em casa ultimamente. I have stayed home for the last couple years, pelos últimos 2 anos, tá? Essa é a ideia por trás do present perfect, que é a estrutura, é o have ou has, se for he, she, it, e o verb, no que a gente chama de PP, que seria o particípio em português. E é o seguinte, no caso do died, eu só joguei verbo passado, tá? É o died, passado, morrer, passado. Que é o past participle, alguns verbos têm uma outra opção. Vou dar um exemplo aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, o caso do verbo do, o passado dele é did. O participle dele é done. Então, fazer, fiz, feito. Alguma coisa foi feita. É nessas situações que eu vou utilizar o participle. Não é todo verbo, tá? Então, a minoria tem essa terceira variação. A maioria é só vocês utilizarem o passado normalmente, junto com o have. Até aqui, ok? Então, quem está me assistindo, tá ok? Deixa só pelo menos um emojizinho de ok, se está compreendendo ou não. Ou diz que para eu explicar tudo de novo. Que aí eu facilito aqui para vocês. Tento usar uma outra linguagem, tá? Tô tentando
ser o mais simples aqui, porque não tem essa ideia dessa comparação tão simples, tão próxima com o nosso português, porque é um caso aqui onde a gente não utiliza essa estrutura com frequência, tá? Então, no português, é um tipo de estrutura que a gente não tem costume de utilizar. Porém, no inglês, isso daqui é muito simples, é muito utilizado, não tem o mesmo peso, não tem essa formalidade que faz lembrar no português. Então, português, essa estrutura, a gente pensa, poxa, quer falar igual nos anos 1920? Não, não é bem assim que a gente vê com os olhos do inglês, tá ok? Então, have ou has, o verbo no PP, que é o past participle. Thank you, Natália. Ter feito complemento. No caso, eu tenho aqui também o just. Deixa eu voltar para a minha... Aqui. Quando eu tenho com o just, então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó. Have just e mais o verb. Opa. Verb. PP. Aqui eu quero dizer sempre que eu colocar um just no meio desses dois, sempre, eu vou estar dizendo sobre algo que acabou de acontecer. Por exemplo, supor que eu acabei de espirrar. Aí eu vou falar, I have just sneezed. Tipo, eu acabei de espirrar. Só que just, se a gente for traduzir ao pé da letra, não tem essa tradução. Mas é isso que quer dizer no English, quando a gente usa dentro dessa estrutura. Beleza? So far, so good. Até aqui, tudo bem? Se não tiver, me avisa, porque eu sei que tem um pequeno delay enquanto eu falo, até chegar para vocês a gravação certinha, tá? E quem estiver assistindo a gravação, pode colocar nos comentários, ou então me procura no privado para estar ajudando a tirar dúvida também, tá? Bora lá. But come and put your hand on her, and she will live. Deixa eu colocar esse tempo aqui de novo, porque aqui é a mesma situação ali do him, beleza? Ok? Por enquanto tá ok, né? Tá acabando o meu espaço aqui, é aqui que eu vou fazer. Eu vou repetir esse trechinho, eu vou salvar essa imagem aqui, para quem tem acesso à gravação depois. Eu vou salvar e vou pegar esse trecho e reescrever no próximo slide, porque senão daqui a pouco vai ficar muito embolado para vocês. Deixa eu... Opa. Bom, quem estiver copiando, já pausa o vídeo aí para vocês anotarem, porque eu vou apagar agora. Beleza? Bora lá. Então, o trecho tá aqui. Deixa eu aumentar isso aqui. Beleza, agora tem um pouquinho mais de espaço. Vamos continuar, então. A gente parou no... But come put your hand on her. Beleza. Esse trecho aqui, nós temos uma situação diferente, tá? Nessa situação aqui, não é uma situação igual às outras que eu falei aqui, ó. Eu falei de 3 estruturas para vocês já hoje. Eu já falei do contínuo, já falei do simple, falei do perfect. Agora a gente tem uma outra estrutura, tudo num verso só, ok? Essa estrutura aqui, ela é utilizada para dar comandos, ok? Ou então eu dou instrução, eu dou com um comando, uma ordem.
Aqui, eu tô indo direto para o verbo. Repare que aqui não tem uma pessoa, eu tô indo direto para o verbo, sem o to na frente. Então, por exemplo, vou só copiar aqui, ó. Come and put, sorry, your hand on her. Então, come, eu falei ali em cima, no caso aqui é o presente, tá? Venha. E put é pôr. De pôr, no caso aqui, pôr a mão. Deixa eu até... Aqui, ó. Pôr, colocar. Esse é o put. Aqui. Pôr ou colocar. Come, vir. Então, aqui, se eu tô indo direto para o verbo, essa estrutura quer dizer o seguinte. Eu estou... Vou mudar a cor de volta aqui, calma aí. Dando um comando. Eu estou dando uma instrução. Exemplo, tá? Um exemplo aqui de mãe, né? Vai lavar a louça, arruma sua cama, vá tomar banho. A gente ouviu bastante isso de mãe. Ou então, dizer para filho, coloca o sapato. Tô indo direto. E aí, se você olha o manual de instruções, você vai ver o seguinte também. Faça isso, faça aquilo outro. Faça aí, vai para isso, isso, isso e isso. Eu estou dando instruções, tá? Essa estrutura aqui, ela vai vir sempre com ideia de instrução, comandos, avisos. Avisos também, como, por exemplo, placa de sinal de trânsito. Stop. Essa é clássica, tá? Stop. Pare. Go. Vá. Faça. Realize. Chegue em tal situação. Então, eu não tenho uma pessoa nessas frases. E aqui, como é que funciona isso daqui? Eu vou direto para o verbo. Então, a estrutura aqui é o verbo no presente, sempre, ou o que a gente pode chamar também de forma infinitiva, isso aqui, sem variação e sem o to. Beleza? E aí, a gente pode ter um complemento igual teve aqui. Colocou mais um verbo, faça tal coisa, tá? Mas não é obrigada, porque é opcional. Como eu dei exemplo aqui da placa de trânsito. Stop. Para. Parei por aí, eu não preciso de outro comando. Complemento. E eu vou até colocar um asterisco aqui, porque não é necessário o complemento o tempo todo. Até aqui, ok? Vocês nem precisam saber o nome dessa estrutura aqui. É uma estrutura que a gente vem direto. Então, só uma observação aqui, tá? Sobre questão de contexto com o texto. My daughter has just died. Come, put your hand on her, and she will live. No caso do líder da sinagoga aqui, ele não estava mandando Jesus fazer tal coisa. Ele não estava mandando, ele estava falando assim, tipo, vem, por favor, né? Como se tivesse um por favor aqui. Só vem. Se você fizer isso, tal coisa vai acontecer. Que aí vai ligar na nossa continuação aqui. Eu vou colocar em vermelho. Beleza? E aí eu vou estar escrevendo em vermelho também. Come, put your hand on her, and she will live. E aqui, essa estrutura, a gente tem, vou botar do lado aqui, o future. Beleza? E ela viverá. E ela irá viver, como vocês quiserem traduzir, mas aqui é mais utilizado o viverá. No future simple, a gente tem o will. Will, ele é um modal verb e joga, vou botar aqui, ó, que
os verbs para future, tá? Então, ele não tem tradução. Will não tem tradução. O will vai sempre jogar o verbo seguinte para o futuro. Então, she will live, ficaria, live, fica, viverá, tá? Se eu coloco will die, morrerá. Will go, go, irá. Ok? E por aí vai. De forma eterna. Então, joguei o will, o verbo seguinte está indo para o futuro. Por exemplo, que eu sempre uso com os meus alunos. I will. Vou botar até não I, não. Vou botar um we. We. We will travel next year. We will travel. Aqui, nós viajaremos, ou a gente pode adaptar também como nós vamos viajar ano que vem, tá? We will travel ou next year. Então, a gente pode traduzir, a gente pode optar por traduzir como nós vamos ou como nós iremos. Ambos aqui são aceitos, tá? Não, iremos não, sorry. Viajaremos. Ambas as traduções são mega aceitas nesse contexto aqui, beleza? Então, com o will, a gente tem essa liberdade de fazer essa adaptação para o português, sendo que a gente não mudou o contexto, a gente não mudou a ideia, a gente permaneceu com a mesma ideia, só mudou a forma de falar aqui. Lembra que sempre que eu uso will, não sempre, tá? Mas normalmente o will ele vai trazer uma carga de um futuro mais distante, uma coisa que eu acabei de decidir, uma promessa, uma coisa mais incerta. Ou, no caso aqui, eu estou relatando um fato que irá acontecer. Um fato que vai acontecer. And she will live. E ela viverá. Só que aqui tem um se, tá? E ela viverá se, que é a estrutura anterior. Se você vir, botar a mão sobre ela. Dúvidas até aqui? Tá tudo ok? Tudo tranquilinho? Já vou encerrar, só vou falar o que eu prometi ali do her e do him. So far, so good. Conseguiram acompanhar? Estão conseguindo acompanhar? Espero que sim. Beleza? Vamos lá. Vou dar um tempo só para vocês escreverem aí. Não tem dúvida não, né? Então, vou continuar aqui, ó. I, you, he, she, it. Nessa listagenzinha que eu tô colocando aqui para vocês, é o que a gente usa antes dos verbos. Beleza? Eu vou até colocar aqui, ó. Mas, verb. Então, eu, você, ele ou ela neutro, nós, eles ou elas, plural. Até aqui eu creio que a maioria de vocês já saibam, né? Se não, me avisa, porque eu já falei muita coisa mais complicada que isso aqui hoje. E aí, a gente tem uma outra sequência que eu vou colocar em azul. Tem uma outra sequência, que é me, o you não muda, aqui fica him, her,
It não muda. Aqui fica us e aqui fica them. O que acontece aqui? Deixa eu só tentar centralizar isso aqui. Essa sequência que tá em azul, elas vão vir sempre depois de verbos. Então, eu não posso utilizar o I no final de um verbo, de uma frase. Então, exemplo, I, I love you. I love you permanece you porque o you não fez alteração ali, porém os outros têm. Então, se eu for trocar aqui, seria I love him. Eu amo ele, ou eu o amo, né? Para o nosso português ficar mais bonitinho. I love her. I love them. I love us. Sei lá, não fica muito sentido, mas é essa linha de raciocínio, tá? Us, tipo, eu nos amo. Tá ok. Beleza. Aceitável. Tá? Então, essa sequência em azul vai vir sempre após a ação. Outro exemplo. I go with you. I go with you. Eu vou com você. Eu vou com ele. Eu vou com ela. He goes with us. Ele vai conosco. Beleza? Aqui o nosso português entra como conosco e não com nós. Para o nosso português isso aqui ele tá errado, mas a ideia é a mesma no inglês, tá? Conosco, convosco, com eles, com elas, comigo, contigo. E aí vai variando aqui, ó. Me, you, us, him, também pode entrar aqui. Her, etc. Ok aqui? Dúvida nisso daqui? Tranquilo? Yes, no? Conta aqui para teacher. Tranquilo aqui? Só usar em comentário, tá, gente? So, enquanto vocês me respondem, bem que é a vírgula e depois o and. Isso aqui é comum, tá? No inglês. Espero que esteja tudo ok até aqui. Esse aulão ficou sobre um monte de coisa ao mesmo tempo e tudo num verso só de 4 frases. Eu sei que foi muito conteúdo, talvez a cabeça de vocês não tenha assimilado tudo ainda. Eu vou estar deixando essa live de hoje salva, para vocês poderem revisar isso de novo também, poderem estar voltando no assunto, poder vir para poder fazer mais anotações e etc. Bom, como ninguém se manifestou, eu creio que esteja tudo ok até aqui. Vou imaginar que seja isso. Caso contrário, se manifestem. Eu vou estar apagando isso daqui, tá? Mas quem é aluno já sabe que vocês têm já o acesso à tela, porque eu já coloquei aqui para vocês. Agora que eu vi que eu posso estar na frente aqui. Anyway. Clear. Let's go on. Para finalizar, hoje eu tenho um verse, não, perdão, um quote. Don't let yesterday take up too much of today. Essa estrutura aqui, inclusive, está dentro da estrutura que eu expliquei para vocês no slide anterior, que é tipo, faça isso, faça aquilo. Aqui, no caso, é não faça. Não faça isso, não faça aquilo. Então, eu coloco o don't na frente. E aqui quer dizer o quê? Não
deixe que o ontem tome muito do seu hoje. Tá, too much. Muito do seu hoje. Não deixe que o ontem tome muito do seu hoje. Eu vou traduzir para vocês. Então, não deixe que as situações passadas atrapalhem o seu presente. Beleza? Então, essa foi a nossa live de hoje. Quem não me seguia antes, já começa a seguir aí. Já deixa o seu like para estar ajudando a teacher. E ativa o sininho para as próximas lives. Lembrando que toda sexta-feira eu estou aqui com algum assunto, ou um verso diferente, ou uma canção. Semana que vem eu vou estar trazendo uma música, que ainda vai ser definida, e eu vou estar fazendo votação para definição lá nos stories. Combinado? Então, thank you very much pela presença de vocês. E eu deixo vocês por aqui. Tenham um bom dia. See ya!